Bom dia, Digão. Bom dia! Bom dia, bom dia, excelente dia, segunda-feira. Ué, cadê o povo, gente? Cadê aqui? Ah, sim. Bom dia, como é que foi o final de semana? Cansativo. Só queria Ativo? dormir. Ah, não fala. É sério, eu entrei em coma. Eu dormi muito. Sábado, então, eu falei, nossa senhora, sábado parecia que eu tinha, não sei, que eu tinha capinado uns 30 lotes. Eu tava cansado assim, muito sono. Ontem dormi bem também. Nó, dormi igual uma prega. Dormi demais, 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 demais. Ai, gente, eu sei que é isso. E hoje acordo com essa chuvinha gostosa, gente, maravilhosa. Só que não tá friozinho, né? Podia estar friozinho. Eu queria que estivesse. Só enviar um trem aqui. Pessoal, bom dia. Bom dia para todo mundo aí. Bom dia, Beatriz. Bom dia, Brenda. Alice, bom dia. Letícia, já vi hoje. Bom dia, Cadê? Digão. Bom dia. Bárbara. Carol. Fez namorado de bonequinha. Coitado. Ai, bom dia, Bárbara. Outra Letícia, bom dia. Cadê? Bom dia, povo. Bom dia, bom dia. Cadê? Ai. Deixa eu colocar público aqui o negocinho. Coloquei público. Tá? Ah, tá. A Bárbara tá com duas entradas. Letícia, é você que tá com duas telas? É, né? Ah, então tá bom. Perguntar porque... Ai, ai. E esse povo, gente... Pois é, e essa noite eu dormi igual... Gente, final de semana eu dormi igual... Eu entrei em coma sábado, acho. E domingo. Misericórdia. Eu fiquei acamado, porque eu não queria levantar. Era mais forte que eu. E hoje levanto. E eu perdi a hora hoje. Lembra que toda vez eu vou para academia? Lindo, vou lá, tá. Hoje eu não fui não, gente. Acordei agora. 7h30, 7h40. E eu tinha que estar lá antes das 7, né? O celular acabou a bateria. Se cocou à noite. Eu não percebi. Fui dormir antes de botar para carregar. Dormi. Lindamente. Digão, Oi. com o tempo do jeito que tá também é crime acordar cedo pra ir na academia, não é por nada não, né, também, mas... Ai, mas eu não aguento não. Ai, eu não aguento. Eu fico com uma consciência pesada se não for. Sério. Nossa senhora, parece que eu matei alguém. Eu fico com uma consciência pesada, pesada. Eu não vou, engordo uns 5 quilos, só porque eu não fui. Na minha cabeça. Sério. Misericórdia, Senhor. É muito ruim, assim. Sei, né, gente? Não sei. Pensa pelo lado positivo, você não vai aumentar 3 quilos se você não pesar na balança. Eu vou fazer o quê? Você não vai aumentar 3 quilos se você não se pesar. Pensa por esse lado. Já vou evitando, então, né? Já não vou olhar para a balança. Ai, gente, olha. Sabe? Igual a mãe falou assim, meu filho, quando eu comecei a sair para malhar, né? Para malhar não, para lutar e depois pro CrossFit também. Minha mãe falou assim, Rodrigo, a pessoa, se você pegar logo que abriu o CrossFit, você vai pegar Covid, coronavírus, e você vai morrer. Eu falei, mãe, eu vou morrer magro. Pensa só. A pessoa olha no caixão e fala assim, nossa, olha só, morreu. Gente, mas olha, todo fit, né, gente? Todo magro. Olha só que corpo bonito. Agora morro eu todo inchado. Olha, gente, eu já fui inteiro da minha família. O pessoal chega do lado do caixão e fala, nossa, olha só, a cara parece uma frigideira. Tá redondo. Olha só como tá inchado. Como é que cabe no caixão? O pessoal esculhamba o falecido, gente. Eu falei, Nossa, que gente... horror, sua família é cruel, Digão. Que, tipo assim, se alguém da minha família morresse, eu ficaria muito triste, sabe? Eu não ficaria observando se a pessoa, do jeito que a pessoa tá, sabe? Eu acho a sua família muito cruel.
Não, pessoas, não só família, pessoas de rua, não sei. Eu já vi isso em velório, o pessoal falando assim, gente, a família que morreu, o povo comentando pelas costas, fulano tá. Falei, não, 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 não. Quero ficar fit. Quero ficar fit. Pelo amor de Deus. Não dou conta. Ai, velho. Tá vendo? E outra coisa. Eu tinha que ir pra academia porque eu não fico esse sono que não me pertence. Ai, gente. Mas como é que vai? Não vai, né? Acordo tarde. Perdi a hora. Ninguém merece. E ontem que minha cachorra criou? Pariu. 4 filhotinhos. Eu fiquei ali do lado, puxando os filhotes, ajudando a criar os bichinhos. Segurando os bichinhos na hora que saía. Ela tava toda doida, né? Toda sem noção. Ó. Que dó, mas foi intencional, tipo, ela ter ficado prenha ou foi meio que assim, um Não, foi sem descuido? querer. Ela foi sem, Nossa, foi sem querer. A cachorra que é muito pequenininha, né? Ela é pequititinha, baixinha. E o cachorro da minha tia conseguiu pular o muro e a gente pegou ela gritando um dia à noite. E ele é muito grande para ela. Tanto é que quando o cachorro e a cadela eles ficam grudados, né? Porque o pênis do cachorro incha. E ele, em pé, ela ficava só com as 2 patinhas no chão. Ela ficou pendurada nele. E ela gritava de dor, porque ele ficou tentando voltar, né? Despular o muro e ir para fora, e ela grudada nele. Mas foi um desespero, porque não desgrudava, não tem que esperar desinchar, né? E ele não abaixava o quadril, ele ficou em pé. E ele, em pezinho, ela só ficava com as patinhas dianteiras no chão. E ficou pendurada pelo quadril. Olha, foi um desespero enorme. Não? Aí depois se desinchou, soltou, e pegou prenha, né? Não teve jeito, pegou filhote. E aqui em casa, minha mãe não quer. Na verdade, a cachorra da minha sobrinha, que fica aqui. E fica na casa da minha mãe aqui embaixo. E minha mãe ninguém quer cachorro, né? E ficou prenha e teve que ficar. E quando foi ontem, ela começou a passar mal de manhã, eram umas 8, 9 da manhã, ela começou realmente a passar mal, ficou, né? Você via que ela estava assim, já incomodada com a barriga. Aí você passa a mão na barriguinha dela, já vê que os filhos já estão tudo se posicionando para sair. E aí quando foi, acho que meio-dia ela começou a gritar, um desespero, em vez de ficar parada, ficou se arrastando para lá e para cá. Aí minha mãe fica desesperada, né? Aí eu falei, fui pegar essa cachorra, segurar num canto, porque depois que saiu o primeiro filhote, ela para, mas até o seu primeiro ela ficou desesperada, e gritava, aí depois saiu o primeiro. Mas falou assim, nossa, ela nem gritou para os outros 3. Eu falei, também, minha filha, né? O primeiro já abriu as portas do negócio, como é que ela vai gritar pro resto? Nem sentia mais. O resto foi mais normal. O primeiro foi... os filhotes eram muito grandes, já Hã? que, tipo assim, ela era pequenininha, cruzou com um cachorro grande, os filhotes eram muito grandes. Então, sim, eles saíram um pouquinho grandes mesmo, tá? Então, assim, para ela foi sofrido o primeiro, foi muito sofrido. Não. Porque foram 4 filhotinhos que saíram e ela já estava muito inchadona. E foi bem grande, assim, pro tamanho dela. Bem grande. Mas a gente achou até que ela ia morrer. Né? Mas aí depois saiu o primeiro, o segundo, o terceiro, foi. Oi? Por que vocês não castram ela? Eu falei da minha mãe para castrar, para tirar, né? Para torná-la improdutiva, porque não tem condições. Deus me livre. Eu não tenho nem como criar esse monte de cachorro aqui em casa. Assim, tem espaço. Mas quem vai criar esse monte de cachorro? Deus me livre. E a pergunta é quem vai querer esses cachorros agora, né, gente? Quem vai querer? Quem vai querer? Os 2 primeiros que eu acompanhei são machos, né? Agora os outros eu não sei, que eu subi depois. Ninguém vai querer cachorro, gente. Uma vira-lata. Quem quer? Ninguém. Um samoyeda, um rottweiler, sei lá, um cachorro, né? Um cachorro de pedigree, uma coisa... Pá! Não. Vira-lata. Vira-lata. Não pode falar vira-lata, Digão. Tem que falar o quê, gente? Tem raça definida. É assim que fala, sem raça definida? Uhum. É preconceito agora? Misericórdia.
Minha nossa, então sem raça definida. Mas, gente, e ela, tipo assim, a cachorrinha da minha sobrinha, ela só é baixinho. O tamanho dela é bonitinho, mas o pelo é feio, horroroso. Então a cachorra é feia. E o macho que cruzou com ela só é grande, né? Mas também é feio. Ou seja, pai feio, mãe feia. Rezar para ser filho bonito, né? Porque o pai é feio, a mãe é feia. Não dou conta. Horrível, horrível, horrível. Vai fazer o quê, né, gente? Enquanto a filhote é lindo, depois se cresce que estraga. Povo, nós vamos entrar na aula 17. Aí é o seguinte, eu vou passar, nessa aula 17, 18, as outras aulas, eu vou tentar, assim, andar um pouco mais lento quando a parte for cálculo, porque as pessoas têm muita dificuldade em química com o cálculo em si. Não é o cálculo em si, mas sim com a interpretação de texto. O cálculo em química, pessoal, é um cálculo muito fácil, muito, muito, muito fácil. Então, assim, digamos, nossa, cálculo em química é difícil demais. Gente, não é. É mentira, porque o cálculo em si, o cálculo químico, é um cálculo extremamente fácil. Né? São proporções, inversa, direta, aplicação de fórmula. Quando usa o logaritmo, é de base 10. Uso exponenciação, são propriedades básicas. Então, assim, na educação básica, no ensino médio, não tem química com cálculo, aqueles cálculos que a gente vê na graduação horríveis. Horríveis não, maravilhosos. Mas não tem nada muito difícil. O que é difícil agora? Interpretação de texto. Então, na parte de cálculo, eu vou sugerir a vocês que façam muitas questões para poder se ambientar com a linguagem, com o texto, com a situação criada pelo autor numa questão qualquer. Porque as pessoas elas se confundem, não é com o cálculo, e sim com o texto, tá? O cálculo químico em si, né, se eu pensar só no cálculo, ele é muito simples. Nossa Senhora, fácil demais. Mas, realmente, assim, interpretar um texto é uma questão de prática. Então, vocês precisam, assim, treinar bastante a parte de interpretação de texto. Lembrando que eu vou usar, pessoal, nomenclatura, eu vou usar forma molecular, então eu dependo de nomenclatura que nós vimos anteriormente, da nomenclatura orgânica. Então, quando se pensa na parte de cálculo, claro que o foco da questão é o cálculo químico, mas ela vai passar por nomenclatura, vai passar por funções orgânicas e inorgânicas, ela vai passar por tudo isso, tá? Então, tem que lembrar o que é um ácido, um sal, uma base, um alquenol, fenol, aldeído, tem que lembrar, tá? E algumas regras básicas de nomenclatura, elas são imprescindíveis, ok? Quando se pensa, pessoal, em massas, eu falo assim, nossa, Digão, o que é massa? Massa, pessoal, ela vai medir a quantidade de matéria. A massa é uma grandeza que mede a quantidade de matéria. Se tem muita matéria ou se tem pouca matéria. Quando eu falo que algo tem 1 quilo e algo tem 10 quilos, é um comparativo, na verdade. Eu estou comparando, pessoal, essas duas massas em relação a uma massa padrão. O quilograma, na verdade, é uma unidade que tem como massa um valor que é padrão. Como assim, diga um valor que é padrão? Existe, pessoal, um quilograma padrão e toda vez que você mede massa em quilos, você compara a massa do corpo que você está medindo com essa massa padrão. Digamos, eu tenho 70 quilos, né? No meu caso, 75, 74, não sei, 75. Significa que eu sou 75 vezes maior do que uma massa padrão de 1 quilo. Então, toda massa ela vai ter um padrão, tá? No caso da massa atômica, não é diferente. Nós vamos ter um padrão também. Esse padrão, pessoal, é o carbono 12, o isótopo mais abundante na natureza do carbono. Então, o carbono 12, lá na década de 60, ele foi tomado como padrão para poder medir as massas dos átomos. Então, pegou-se o carbono, né? Que tem 6 prótons e 6 nêutrons, o isótopo mais abundante, ele foi dividido, pessoal, em 12 partes iguais, tá? Em 12 fragmentos iguais. Cada fragmentozinho desse é igual uma pizzazinha. Pego lá o carbono 12 e vou dividir em 6 partes iguais, e cada pedacinho desse, nós vamos encontrar, pessoal, uma unidade de massa atômica, chamada de 1U. Então, vamos lembrar que o nosso padrão para medir massa é o carbono 12, o isótopo mais abundante do carbono na natureza, e ele foi dividido em 12 partes teóricas, né? Isso é com base, pessoal, em cálculo matemático e estatístico. Ele foi dividido em 12 partezinhas iguais, cada partezinha dessa pizza representa uma unidade de massa atômica, ou seja, 1/12 do carbono 12. Digamos, por que logo o carbono não pegou o potássio, não pegou o sódio, não pegou uma outra coisa? Pessoal, porque o carbono é o que há de mais comum na matéria viva,
tá bom? Então, o carbono foi tido como parâmetro, como padrão, porque ele é muito abundante na natureza, o carbono 12, né? E ele é muito presente na matéria viva. Então, devido à sua abundância na matéria viva, né, o que mais tem na matéria viva é carbono, nós vamos ter ele tido como padrão, porque aparece muito, só por isso. Mas, assim, antes do carbono, nós já tivemos outras sugestões de parâmetro. Então, o sódio já foi tido como sugestão de parâmetro, o cálcio. Então, outros elementos já entrou nessa fila de parâmetro na história da ciência. Hoje em dia, você tem o carbono mesmo, tá? Porque ele é muito abundante na matéria viva, muito presente na matéria viva, ok? Então, pensa, peguei lá o carbono, isótopo 12, dividi em 12 pedacinhos iguais. Cada pedacinho desse é uma unidade de massa atômica. E se eu fosse colocar numa balança, pessoal, isso é com base em cálculo também. Aqui no livro de vocês falou que é uma convenção. Não é apenas uma convenção, é com base em cálculo matemático e estatístico. Verificou-se que cada fragmento desse do carbono 12, cada pedacinho, cada unidade de massa atômica, tem uma massa aproximada de 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Então, né, vamos pensar que uma unidade de massa atômica, se eu conseguisse pesar numa balança, eu iria encontrar essa massa de 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Tá? Toda vez que você fala em massa atômica, que é a massa de um átomo, você está comparando, na verdade, o tamanho do átomo, a massa dele com esse pedacinho do carbono 12. Então, por exemplo, Digão, se eu falar assim, ó, a massa do átomo do hidrogênio é 1. O que significa isso? Que cada hidrogêniozinho tem uma massa igual àquele pedacinho do carbono 12. Tá? Igual uma unidade de massa atômica. Então, cada hidrogênio tem aquele tamanho, né? Aquela massa. Se eu falar que o nosso lítio tem massa igual a 4, o lítio não, o nosso hélio tem massa igual a 4U, o que significa isso? Pessoal, se a massa do hélio é igual a 4U, significa que o hélio é 4 vezes maior do que aquele pedacinho do carbono 12, tá? Do que aquele pedacinho de pizza. Ou seja, ele vai ser 4 vezes maior do que uma unidade de massa atômica. Toda massa atômica ela é comparativa, tá? Toda massa de um átomo ela é comparativa. Quando você fala da massa do átomo, é uma massa que é comparativa. Eu estou comparando com aquele pedacinho do carbono 12, tá? Digamos, tá, então eu tenho massa atômica, o meu parâmetro é o carbono 12, é aquele pedacinho dele. E a massa que está na tabela periódica, ela vem toda quebrada, né? Vocês já perceberam? Né? Ah, a massa de tal elemento é 36, não sei quanto, 35, não sei quanto. O hidrogênio é 1,00. Por que é quebrado daquele jeito? A massa atômica de um elemento químico é uma média ponderada. Por quê? Por exemplo, o livro trouxe o cloro. Pessoal, na natureza você tem 2 tipos de cloro. Você tem cloro com massa 37 e cloro com massa 35. Mas espera aí, Digão, na tabela periódica só tem massa com 35,5 para o cloro. Por que 35,5? Foi tirada uma média ponderada. Então eu peguei assim, a média de átomos com massa 35 na natureza, a média de átomos com massa 37 na natureza, eu peguei todos eles, né? Esse é um cálculo pessoal que é feito em teoria. E eu vou ver o percentual com que eles aparecem na natureza. Eu vou tirar uma média ponderada. E essa média ponderada, ela representa a massa atômica de um elemento químico. Tá bom? Então, observe o seguinte. Tem lá o cloro, por exemplo. Digão, cloro com massa 35, eu vou encontrar na natureza 75,4%. E cloro com massa 37, eu vou encontrar na natureza 24,6%. Essa é a frequência com que cada um aparece na natureza. Tira uma média ponderada, tá vendo? Ó? A massa do primeiro, 35, vezes a porcentagem, a frequência com que ele aparece na natureza, mais a massa do segundo, vezes a porcentagem com que ele aparece na natureza, e vou dividir por 100, porque, claro, é uma média ponderada. Pessoal, aqui tem um pontinho no meio. Tem, ó que doideira. Faça um acerto aí para mim, por favor. É uma soma, tá? Aqui no meio, pelo amor de Deus. Deixa eu tirar aqui para vocês. Pessoal, aqui no meio, ó, eu vou passar um azulzinho e, na verdade, aqui no meio é uma soma. O livro veio com erro de impressão. Por favor, coloquem a soma, tá? Aqui é uma soma.
Belezinha? Pessoal, então me façam um favor, ó, no livro de vocês, na página 20, né, o livro 4, página 20, a aula é a aula 17. Vai lá, pessoal, nessa expressãozinha, tira esse pontinho do meio e coloca um mais. Porque nessa média ponderada não é feita uma multiplicação direta. Eu vou multiplicar a massa do primeiro pela sua porcentagem, a frequência com que ele aparece, mais a massa do segundo vezes a porcentagem com que ele aparece na natureza, a frequência. Feita a multiplicação e a soma em cima, eu faço uma divisão por 100 e vou encontrar aproximadamente 35,5, tá bom? Então, toda a massa que aparece na tabela periódica, na verdade, é uma média ponderada. Eu tirei uma média ponderada dos átomos que você tem daquele elemento na natureza. Peguei lá a massa atômica de cada um deles, peguei a frequência com que eles aparecem e tirei a média ponderada. Pessoal, é média ponderada. Por favor, tira esse vezes do meio aí, só do meio, e coloca um sinalzinho de mais, ok? Que tá erradinho. Errinho de impressão básico. Bom, a gente vai fazer. Então, olha só. Toda vez que se fala em massa atômica do elemento químico, eu vou tirar uma média ponderada, né? Eu vou levar em conta a massa atômica de cada átomo individual e a frequência com que cada um deles aparece na natureza, tá? Eu vou falar de massa atômica do elemento químico, é uma média ponderada associada aos átomos. Se eu falar em massa de uma molécula, a chamada massa molecular, que é expressa, pessoal, em grama por mol, tá? Perdão, a massa molecular, a massa de uma molécula, que é expressa em U também, a massa molar, que é em grama por mol. Então, a massa de uma molécula, que é a massa, né, do conjunto, como é que eu vou encontrar? Eu vou somar, pessoal, os átomos individuais. Então, por exemplo, quero saber a massa molecular da glicose, né, C6H12O6. Vou pegar os 6 carbonos, somar a massa deles, pegar os 6 hidrogênios, somar a massa deles, os 6 não, os 12, pegar os 6 oxigênios, somar a massa deles e juntar a massa de todo mundo. Pessoal, a massa de uma molécula, a massa molecular, é um somatório, tá? É um somatório da molécula como um todo, de todas as massas individuais, tá bom? Lembrando, pessoal, que eu vou usar a palavrinha massa molecular para molécula. Eu vou chamar de massa fórmula quando for um composto iônico. No caso da IUPAC, ela vai usar, pessoal, massa molecular, o termo, tanto para compostos covalentes como para compostos iônicos. Você pode encontrar em algumas questões assim, calcule a massa fórmula de tal estrutura. A massa fórmula, ou a massa do composto iônico, eu vou também chamar de massa molecular, porque o cálculo é o mesmo, tá? O cálculo é o mesmo, ok? E a nossa tão conhecida constante de Avogadro. Pessoal, o que é constante de Avogadro? Pessoal, essa constante, ela está associada à massa atômica e à massa molecular. O pessoal tem uma dificuldade muito grande em entender o que é essa constante. Nossa, Digão, constante de Avogadro, o que é isso? Deixa eu pegar um quadrinho aqui, pessoal, para mostrar algo a vocês. No cotidiano, todo mundo aqui está acostumado a pensar em uma dezena. Pessoal, uma dezena representa quantas unidades? Quando eu falo assim, uma dezena de alguma coisa, são quantas unidades? Pessoal, uma dezena são quantas unidades? Digão, 10 unidades. Pessoal, se eu pensar em uma dúzia, são quantas unidades? 12 unidades. Se eu pensar numa centena, pessoal, são 100 unidades. 1 milhar são 1000 unidades. E, Digão, quando você fala em 1 mol, né, o mol, que a gente usa tanto isso em química, pessoal, o mol é uma medida de grandeza, igual acontece com dezena, dúzia, centena, a ideia vai ser a mesma. A dezena indica uma quantidade de 10 unidades, a dúzia de 12 unidades, a centena de 100 unidades. E o mol, Digão? Esse mol representa o quê? Ele representa, pessoal, aproximadamente 1 vezes 10 a menos... 1 vezes 10 não, pessoal, 6. 6,02, ou só 6, se vocês quiserem. Vezes 10 elevado a 23 unidades. Deixa eu colocar um 3 aqui. Cadê como é que coloca?
Isso, a 23. Ou seja, pessoal, um mol tem o mesmo efeito que a dezena, que a dúzia, que a centena. Pessoal, a mesma coisa. A mesma coisa. O que acontece é que o mol vai indicar uma quantidade um pouquinho maior. Então, eu vou ter aqui uma quantidade maior de unidades, tá? Mas o mol vai ter o mesmo efeito que a dezena, que a dúzia e que a centena. Um mol de qualquer coisa tem sempre a mesma quantidade. E se forem 2 mols, Gigão? O dobro. 3 mols? O triplo. Meio mol? A metade. Pessoal, a ideia aqui é de proporção direta, tá? A mesma ideia que você usa para dezena, dúzia e centena, eu vou insistir nisso. É a mesma ideia que você vai usar para mol. A mesma ideia, a mesma coisa, tá? Esse mol está associado às massas atômicas e moleculares, tá? Tem uma relação numérica entre eles, mas o mol é um indicativo de quantidade, tá? Então, lembra assim, quando eu pensar no mol, eu vou pensar no indicativo de quantidade. Ele quantifica, ele conta as partes, ele conta as unidadezinhas, tá? E, claro, está associado, pessoal, à massa molecular, está associado, pessoal, à massa atômica também. É uma relação de proporção direta entre eles. Lembrando, pessoal, que quando eu falar em massa molar, né, eu vou falar em grama por mol. Toda massa molar está associada ao mol. Então, por exemplo, Digão, qual é a massa molar do elemento ferro? Pessoal, a massa atômica do ferro são 56 U. U é unidade de massa atômica. Tá, e se eu falar em massa molar? Né? Quanto vale a massa molar para o elemento ferro? 56 gramas por mol. Opa! Espera aí, Digão. A massa atômica são 56 unidades de massa atômica, 56 U, e a massa molar são 56 gramas por mol? Sim. Pessoal, lembra que massa molar está associada ao mol, então ela vai ser expressa em grama por mol. A massa atômica está associada à unidade de massa atômica, então ela é medida em U, tá bom? Numericamente, elas são iguais. Então, se eu pensar em 56 e 56, numericamente, elas são iguais. Enquanto a primeira, pessoal, a U, ela mede a massa de um átomo, um átomozinho. E a grama por mol, ela mede a massa de um coletivo. Lembra que o mol é um conjunto de átomos ou um conjunto de entidades ou partículas, tá bom? Então, lembra que grama por mol é coletivo, grama para um mol, tem um monte de molécula de átomos. E a unidade de massa atômica é unitário, é Uzinho, é um só, tá? Então, massa atômica ou massa molecular é dada em U. Massa molar é dada em grama por mol. A grama por mol é um monte, é um coletivo. Se eu falar em mol de átomo de sódio, é muito átomo de sódio. Se eu falar em mol de átomo de carbono, é muito átomo de carbono. Se eu falar em mol de qualquer coisa, é muito qualquer coisa, tá? Indica uma quantidade enorme. Agora, quando eu falar em massa atômica, massa molecular, é só um átomo, é só uma molécula, tá? É só uma unidadezinha só, apenas. Pessoal, todo cálculo que envolve aí dentro massa atômica, massa molecular, são cálculos muito simples. É só falar assim, não, Digão, o cálculo é complicado, pelo amor de Deus, pessoal, não é complicado. Lembra, todo cálculo que envolve massa atômica, massa molecular, mol e massa molar, são cálculos muito simples, de proporção direta. Isso mesmo, regra de 3. É proporção direta sempre. Qual vai ser a nossa dificuldade, talvez? A nossa dificuldade é interpretar um texto. Aí sim, eu concordo que, eventualmente, pelo contexto, pelo texto em si, aquele monte de informação, a pessoa se perde, ela fica meio perdida. Mas, pessoal, se lê com calma, com muita tranquilidade, com muita atenção, você faz a questão dessa com tapa, sem sofrer, tá? Meu Deus, peraí. Sem sofrer. Pessoal, vamos dar uma olhadinha num texto, num tipo de questão? Nas questões de cálculo, eu vou fazer uma sugestão a vocês que eu já venho fazendo em aulas anteriores. Leiam primeiro o enunciado, tá? O que é o enunciado? É o comando da questão. É onde você vai encontrar o que é para ser feito, né? Calcule, indique, encontre, determine. Então, leiam o comando da questão, que está no finalzinho. Se for necessário, você volta
e ler o texto base, claro. Não, Digão, dá para responder só com o enunciado mesmo, não tem que voltar em texto base, não. Então, beleza, responda só mesmo com o enunciado, sem ler o texto base. Mas primeiro nós vamos olhar para o enunciado. Se for necessário, aí eu vou voltar no texto base. Se for necessário. Belezinha? Pessoal, aqui eu vou pedir muita atenção de vocês, a colaboração, tá? Para me ajudar. Eu vou ter aqui uma fórmula e eu vou ler o enunciado que está logo embaixo dela. Tá assim, ó. Assinale a opção que apresenta correta e, respectivamente, a fórmula molecular e a massa molar aproximada do aspartame. Pessoal, eu quero 2 itens aqui, tá? Então, olha só. Eu procuro do aspartame. Cadê? A fórmula molecular, ó, e a massa molar. São 2 itens. Eu vou ter que encontrar a fórmula e, com base nela, eu vou encontrar a massa. Pessoal, me ajuda aí, por favor. Qual é a massa do nosso aspartame? Vamos lá. Pessoal, quantos carbonos tem um aspartame? Contem para mim. Eu vou marcando aqui, ó. Se eu deixei de marcar, alguém falar, Digão, você não marcou tal carbono. Tá? Eu vou marcar aqui os carboninhos, tá, pessoal? Ó, 6 carbonos. Pessoal, 7, 8, ó, 9, 10. É isso mesmo. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pessoal, é 14 mesmo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. São 14 carbonos. Pessoal, como são 14 carbonos, até para poder facilitar a minha vida, eu vou tirar aqui, ó. Vou tirar essa letra. Cadê? Só essa. Que bosta. Vou ter que contar os hidrogênios também. São o mais complicadinho. 2 nitrogênios, tá certo. Deixa eu colocar aqui os 2 nitrogênios. Ó. Perdão. Ó, 2 nitrogênios. Os outros têm 2 nitrogênios. Pessoal, aqui eu vou encontrar 5 oxigênios. O mais difícil que é hidrogênio. Ó, 2, 3, 4, 5. Pessoal, agora é o tal do hidrogênio, né? Que bênção. Vamos lá. Os hidrogênios, deixa eu marcar de laranja. Vamos lá, pessoal, comigo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui tem, ó, 8. Mais 3, 11. 12, 13, 14, mais 2, 16, 17, 18, 19 hidrogênios. Pessoal, eu contei errado, tem 19 não. Contei comigo de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 hidrogênios. Eu só contei errado. Contem para mim, por favor. Pessoal, ei. Pessoas, ei, olá, olá. Vou colocar aqui do lado. Vocês estão escutando, pessoal? Cadê? Pois é, eu contei 19, Bárbara. Só confere para mim, por favor, no livro ou na tela mesmo, se eu estou contando esse trem errado. Eu contei 19 hidrogênios. E eu contei 19. Então, ó, são C14, eu entendi H19, N2 e O5. Eu contei 19. Oi. 1.
Ou eu por ser hidrogênio onde não tem, gente? Não. O quarto carbono... Ah, tá. M18. Agora que eu vi. Obrigado, Bárbara. Pessoal que não tem não, C com dupla O. Eu me empolguei, fiquei emocionado aqui, contei. Cocô, gente. Então, pessoal, a fórmula vai ser... Nossa, não vai nem calcular, não? Pessoal, a fórmula correta é C14H18N2O5. A massa molecular, pessoal, vai dar 294. Mas espera aí, Digão, como que você chega a essa massa? Eu já consigo matar aqui pela fórmula. Mas e essa massa? Como é que eu faço para encontrar essa massa? Pessoal, para encontrar a massa, deixa eu só pegar aqui. C14H18N2O5. Decore para mim, pessoal. C14 são 14 carbonos. São 18 hidrogênios. Pessoal, são 2 nitrogênios e são 5 oxigênios. Como é que eu faço o cálculo de massa aqui dentro? Vamos lembrar, pessoal, que 14 carbonos são 14 vezes 12. Ué, Digão, por que vezes 12? Pessoal, porque cada carbono tem massa 12. São 14 carbonos, são 14 vezes a massa do carbono. 14 vezes 12. Pessoal, quanto é que dá 14 vezes 12? Fala aí para mim. Já vai fazendo a continha para mim. Aqui vai dar 18 vezes 1, que é a massa do hidrogênio. Vai dar 18. Aqui está fácil. Nitrogênio, pessoal, ficou 2 vezes. A massa dele são 14. Pessoal, vai dar 28. E são 5 Os. Pessoal, vamos fazer 5 vezes 16, que vai dar 80. Só faltou a massa do carbono lá em cima, pessoal. Dá quanto? 14 vezes 12. Faz a continha para mim. 168. Pessoal, eu vou ter, 168, brigadinho. Pessoal, eu vou ter 168 de carbono, 18 de hidrogênio, 28 de nitrogênio e 80 de oxigênio. Então, como é que eu calculo a massa molar aí dentro? Eu vou somar todo mundo. 168, eu vou somar com 18, eu vou somar com 28 e eu vou somar, pessoal, com 80, que vai dar aquela massa lá que eu esqueci quanto é. 294, eu acho. Acho que é isso. Deixa eu olhar lá. Isso, 294. Então, pessoal, nota, para calcular a massa aqui dentro é muito fácil, muito simples, tá? Se eu encontrei a fórmula, para calcular a massa é muito mais tranquilo. Então, verifiquei a massa, somei o conjunto e encontrei a massa molar, tá? Lembrando que é massa molar porque foi expressa em grama por mol. Tranquilo? Então, encontrei a fórmula, contando lá os carboninhos, né? E depois encontrei, pessoal, a massa por uma soma simples. Não é complicado, ao contrário. É muito simples, é muito fácil. Mas, digamos, isso é cobrado do Enem desse jeito. Sim, pessoal, cai em prova. Por incrível que pareça, cai. Claro que, além de contas assim, eu vou ter a cobrança também de outras formas de conta, né? De expressão numérica, de matemática, de cobrança de cálculo. Existem outras cobranças também, mas, assim, basicamente, é soma, é uma regra de 3, sempre muito simples. Olhem, por exemplo, pessoal, a questão 2. Eu vou ler a questão 2 porque está tudo colado. E, na verdade, na questão 2, se eu for olhar assim, Digão, tá, o que é enunciado? Pessoal, o enunciado está aqui embaixo. Ó. Conhecendo-se o número de Avogadro, né? Aí tem N igual a 6 vezes 10 a 23, que é uma aproximação. E sabendo que a massa molar do ouro é 197 gramas por mol, pode-se afirmar que uma dessas moedas existem. Pessoal, esse G ponto mol a menos 1 é o grama por mol, tá? É a massa molar. Eu não sei qual é o contexto dessas moedas, eu vou ter que voltar lá em cima e ler. Tá assim, ó. Por ocasião das comemorações oficiais dos 500 anos do descobrimento do Brasil, o Banco Central lançou uma série de moedas comemorativas em ouro e prata. Uma delas
cujo o valor facial é de R$20, foi cunhada com 8 gramas de ouro 900, uma liga metálica que contém 90% em massa de ouro. Conhecendo o número de Avogadro, e sabendo que a massa molar do ouro é 197 gramas por mol, pode-se afirmar que numa dessas moedas existem quantos átomos de ouro, né? Vamos procurar, pessoal, quantos átomos de ouro? Deixa eu só pegar aqui, ó. A massa da moeda são 8 gramas de ouro, 90% realmente é ouro. Pessoal, meu foco é somente o ouro, tá? Tá, Digão, seu foco é só o ouro. E aí, como é que você faz isso? Pessoal, eu tenho aqui 8 gramas. Opa, 8 gramas. Na verdade, apenas 90% é ouro. Então, quando eu falo 8 gramas, 90% é ouro, vou colocar AU, como é que eu faço a extração do ouro aí dentro? Pessoal, vão lembrar que 8 gramas equivale a todo o ouro ali dentro. Então, eu vou colocar assim, ó, 8 gramas. Vou colocar uma setinha assim, né? Opa! 8 gramas, em termos percentuais, corresponde, pessoal, a 100%. Ué, Digão, por que 8 gramas são 100%? Pessoal, 8 gramas corresponde a toda a liga metálica formada pelo ouro e outros metais. Então, 8 gramas é o meu universo amostral. É toda a liga metálica. De toda a liga metálica, apenas uma parte é ouro. Uma parte? Segundo o texto, apenas 90% é ouro. E o resto, Digão? Pessoal, o resto são outros metais, prata, cobre, coloca outra coisa. Mas o nosso foco aqui vai ser o ouro. Lembra, eu vou encontrar uma liga com 8 gramas. Então, 8 gramas é a liga toda, é todo o meu universo amostral, em que 90% é ouro. Ou seja, uma parte é ouro, tá? Vamos lá pensar, pessoal, que parte é essa? Deixa eu colocar aqui, ó, o quanto você encontra de ouro, ele vai ser descoberto agora. Então, vamos colocar aqui um X. Vou colocar um M, né? Para representar a massa. Deixa eu colocar um Mzinho aqui, ó. Então, pensa comigo. 8 gramas, a liga inteira, 90 gramas, somente o ouro. Vou aplicar a regra de 3. E como é que fica a conta aqui, pessoal? Multiplicando cruzado. Fica 100 vezes M, que é igual a 8 vezes 90. Pessoal, vai ficar 100 vezes M, que é igual a 8 vezes 90. Dá quanto? 720? Acho que é, né? 720. Pessoal, vou passar esse 100 para o segundo membro dividindo 720 dividido por 100. Qual vai ser a massa de ouro? A massa de ouro aqui dentro é de exatamente 7,2 gramas que eu vou encontrar, pessoal, de ouro puro. Somente ouro. Tá, Digão? Você encontrou a massa de ouro. Ele quer saber o número de átomos de ouro. Pessoal, vamos usar a massa molar para isso. Para quantificar o número de átomos, eu vou partir da massa molar do ouro. Segundo o texto, a massa molar do ouro são 197 gramas por mol. Tá? Ponto mol menos 1 significa gramas barra mol. Tá? Traduzindo, pessoal, são 197 gramas. 197 gramas para cada 1 mol. Digão, no lugar de 1 mol, eu posso colocar direto aquela constante de Avogadro? O pessoal pode, tá? Você pode colocar direto aqui, ó, 1 mol, ou ainda colocar direto a constante de Avogadro, porque é ela que quantifica, que conta o número de átomos. Então, você pode colocar direto aqui dentro 6 vezes 10 é 23. Posso colocar assim, ó, 6 vezes 10 elevado, cadê o elevado? Oh, meu Deus. Pessoal, C elevado a 23. Então, sim, se você quiser, no lugar de colocar 1 mol, pode colocar o 6 vezes 10 a 23, tanto faz, direto.
Por quê? Porque 1 mol e 6 vezes 10 a 23 representam a mesma coisa. Então, pensa, ó, 197 gramas por mol são 197 gramas, que equivale a 1 mol, e 1 mol equivale a 6 vezes 10 a 23 unidades, né? Nesse caso, número de átomos. Como é que eu continuo o cálculo aqui, Digão? Pessoal, vou colocar massa embaixo de massa. Nesse caso aqui, ó, 7,2. 7,2 gramas. Deixa eu colocar a graminha aqui embaixo para ficar bonitinho. E eu estou quantificando o número de átomos, então eu vou direto lá para o outro lado. Ué, não vou contar mol não, Digão? Pessoal, eu estou contando o número de átomos. Vou colocar aqui X, que é o número de átomos. E vou encontrar agora o X aplicando regrinha de 3. Pessoal, multiplicação cruzada fica como aqui? Ó, eu vou só armar para a gente poder fazer. Ó. 197 vezes X, que é igual, pessoal, a 7,2 vezes 6 vezes 10 elevado a 23. Vou pedir a vocês, assim, muita participação nessa hora, tá? 797x. Pessoal, quanto é que vai dar o 7,2 vezes 6? Faz a continha aí para mim, por favor. Pessoal, dá quanto? Gente, dá quanto aí? Vamos fazer a continha. Cadê? 7,2 vezes 6. 43,2. Então, vamos lá. 43,2. Pessoal, só um instantinho. Oi. Sim, Rodrigo. Oi, eu estou no meio da aula do 3º ano. Desculpa. No meio? É, no meio, não, estou terminando a aula agora. Ah, tá. Não, filho, desculpa. É porque tem um aluno ainda no 7º terminando a prova, tá? Tá, joia. Aí daqui a pouquinho você entra. Tá, Valeu? joia. Valeu, beijo. Tchau. Tchau. Perdão, pessoal. Volta aqui. Pessoal, 23. Multipliquei, agora vou passar, pessoal, o nosso 197 dividindo. Muita atenção nessa hora, eu sei que o pessoal tem, alguns têm facilidade, outros têm dificuldade. Pessoal, na verdade, eu quero que vocês notem que eu vou dividir o 43,2, é ele que eu vou dividir por 197. Que ganhou 10 a 23. Eu vou repetindo, para depois ver se eu ando com a vírgula. Pessoal, vão lá comigo, ó. 43,2 dividido por 197, misericórdia. 0,22 vai dar mais ou menos. Vai dar, cadê? X igual, pessoal, 0, vai dar 22 aproximado, tá, pessoal? Vezes 10 elevado a 23. Eu vou dar vírgula uma casinha, pessoal, para nossa direita, né, para ficar em notação científica, fica 2,2 vezes 10 elevado, pessoal, a 22, porque onde é a vírgula? Átomos de ouro. Digão, é tudo isso não. Pessoal, é só isso na verdade. Notem, eu tirei aqui o percentual de ouro, só me interessa o ouro. E depois associei a massa molar. É um cálculo, pessoal, tranquilo, nada complicado. Notem, regrinha de 3. O que eu vou ter talvez uma dificuldade maior, como eu falei para vocês, é interpretação de texto. Essa parte realmente vocês vão ter que treinar várias vezes. Deixa eu ver aqui, pessoal, qual vai ser a alternativa correta. 2,2 vezes 10 a 22, letra D de dado. Na quinta-feira, pessoal, eu vou refazer com vocês algumas questões. Refazer não. Vou fazer as questões para a sala e algumas para casa também propostas. Por quê? Porque é um cálculo que vai acompanhá-los também até o final da química. Vocês vão ver muito mol, muito isso em pilha, em soluções, em tudo, na verdade, né? A gente usa com muita frequência esse conhecimento químico, né? Essas relações matemáticas. Tá bom? Pessoal, muito obrigado pela aula. Eu vou ter que sair porque eu tenho que entrar logo em outra turma, né? A pedagoga até me ligou para poder avisar que tinha uma aluninha fazendo prova ainda, tá? Pessoal, muito obrigado. Até a próxima aula.
Tchauzinho. Tchau, Digão. Tchau, gente. Vocês estão dormindo, não estão? Então, com certeza.